Enoque é um dos personagens mais intrigantes da Bíblia. Alguém cuja história desafia nossa compreensão e nos convida a refletir sobre o que realmente significa andar com Deus. Em um mundo que ainda era jovem, pulsando com o frescor da criação, Enoque viveu de forma tão próxima ao Criador que não experimentou a morte como os outros homens. Ele simplesmente desapareceu, levado diretamente ao céu, tornando-se uma lenda viva, um mistério que ecoa através das gerações. Nos primeiros dias da humanidade, os filhos de Adão e Eva se espalhavam pela terra, multiplicando-se e construindo suas vidas, mas com o tempo, a essência divina que os havia criado foi sendo esquecida. O coração dos homens que outrora caminhavam no jardim do Éden começou a se endurecer. A corrupção, a violência e a escuridão passaram a dominar as relações humanas, transformando o mundo em um lugar cada vez mais distante do propósito original de Deus. Foi nesse cenário de decadência e esquecimento que Enoque veio ao mundo. Nascido na linhagem de Sete, o terceiro filho de Adão, Enoque carregava o mesmo sangue daqueles que uma vez viveram em perfeita harmonia com Deus. Mas, ao contrário de muitos ao seu redor, ele não herdou apenas o peso da queda, mas também uma faísca de uma vida voltada para o sagrado. Desde pequeno, seus olhos brilhavam com uma curiosidade incomum, uma sede por algo além do visível, como se seu espírito ainda se lembrasse da comunhão perdida no Éden. Conforme os anos passaram, a reputação de Enoque cresceu. Ele se destacou como alguém que não apenas sobrevivia em um mundo hostil, mas que também buscava ativamente a presença de Deus. Era como se ele tivesse acesso a uma dimensão que os outros homens não conseguiam enxergar. Enquanto muitos se perdiam em suas rotinas diárias, Enoque parecia ver o mundo de maneira diferente, como se cada detalhe da criação sussurrasse o nome de Deus. Para ele, as montanhas, os rios, o vento e as estrelas não eram apenas cenários, mas sinais de uma presença maior, reflexos de uma essência divina que a maioria havia esquecido. No silêncio das noites estreladas ou nas sombras das árvores ao entardecer, Enoque meditava, buscando uma conexão mais profunda. Ele sentia que havia algo além do que seus olhos podiam ver, algo eterno que o atraía como um imã. E certo dia, essa intuição se tornou realidade. Perdido em suas orações, Enoque sentiu uma presença tão intensa que o próprio ar ao seu redor pareceu vibrar. Não havia voz audível, mas seu coração foi preenchido por uma certeza silenciosa. Deus o chamava para algo maior. A partir desse momento, Enoque não podia mais viver da mesma forma. Ele sabia que estava sendo convidado para uma jornada que exigiria mais do que simples fé. Seria uma entrega total. Ele passou a caminhar de forma diferente, não apenas no sentido físico, mas em espírito. Cada passo que dava era uma declaração silenciosa de que ele pertencia a Deus. Com o tempo, essa proximidade se intensificou. Enoque começou a ter visões, vislumbres do que estava por vir. Ele viu a humanidade se afastando cada vez mais de Deus, entregando-se ao orgulho, à violência e à corrupção. Ele enxergou um juízo que se aproximava, um tempo em que a justiça divina se manifestaria de forma poderosa e inescapável. Essas visões não eram apenas advertências para os outros, mas também para ele mesmo, lembrando-o da importância de permanecer fiel em sua jornada. Ao compartilhar essas revelações, Enoque não buscava reconhecimento ou fama. Ele falava com autoridade, mas com humildade, como alguém que entende que é apenas um mensageiro. Muitos ao seu redor riam ou o ignoravam, mas alguns, tocados pela profundidade de suas palavras, começaram a questionar suas próprias vidas. Enoque não apenas viveu para Deus, mas também para as futuras gerações. Ele foi pai de Matusalém, o homem mais longevo da história, e avô de Noé, aquele que testemunharia o grande dilúvio. Sua linhagem carregava a marca de uma fé que desafiava o caos de sua época. Enoque se tornou um pilar para sua família, uma figura que inspirava respeito e admiração, alguém que lembrava que a vida tinha um propósito muito maior do que as preocupações terrenas. E então, um dia, Enoque desapareceu. Ele não morreu como os outros homens, não foi enterrado e não deixou rastros. Sua partida foi tão repentina que se tornou um mistério inesquecível. Aqueles que o conheceram não se surpreenderam totalmente, pois sempre haviam percebido que Enoque era diferente, alguém que já parecia habitar em outra realidade. Ele havia andado com Deus de tal forma que, em um piscar de olhos, foi tomado para o céu,
atravessando a linha entre o humano e o divino. Até hoje, a história de Enoque nos inspira a buscar uma vida que vá além do comum, uma vida marcada pela fé, pela entrega e pela proximidade com Deus. Ele não foi apenas o homem que não morreu, mas alguém que nos mostrou que é possível transcender as limitações humanas quando escolhemos andar com o Criador. Se essa história tocou seu coração, não esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos e, claro, se inscrever no canal para continuar explorando histórias inspiradoras como essa. Vamos juntos nessa jornada de fé e descoberta.